Os cavalos são muito rápidos. Eles têm um nariz comprido e na lateral da cabeça têm os olhos, para que possam ver ao redor caso algum animal ruim se aproxime deles. E é por isso que os cavalos podem dormir tanto deitados como em pé, sempre prontos para fugir. A história do homem e do cavalo. A primeira relação entre o homem primitivo e os cavalos foi há muitos milhares de anos e era na base da sobrevivência alimentar, pois os cavalos sempre foram fonte de alimento para diferentes espécies, inclusive para o ser humano. Mais tarde, o homem descobriu outras virtudes nos cavalos, além de proporcionar alimento, e com certeza contribuiu para a sua domesticação. Logo após a sua domesticação, o cavalo foi utilizado como poderoso instrumento de conquista, transporte, carga, tração, diversão e de competições esportivas. São incontestáveis os benefícios que a domesticação dessa espécie trouxe para a humanidade. Nas conquistas intercontinentais, como por exemplo a colonização das Américas, os cavalos também tiveram presença marcante. Quando os primeiros europeus desembarcaram no Novo Mundo, o Brasil, trouxeram muitos cavalos, que foram os principais recursos desses conquistadores. Os cavalos são animais extremamente importantes para o homem, sendo considerados fundamentais na construção da nossa história. Esses animais se tornaram meios de locomoção essenciais no dia-a-dia das pessoas, ajudando-as a se deslocarem de uma região para a outra. Além disso, eles ajudam a população no transporte de carga, uma vez que se trata de mamíferos muito fortes. No passado, os cavalos eram utilizados durante as batalhas, garantindo o transporte rápido dos soldados, além do transporte de suprimentos e armas. As características. Os cavalos possuem tamanho de médio a grande porte. São robustos, sendo que os selvagens pesam até 500 kg e os domésticos vão de 140 a 1 tonelada, dependendo da espécie. São bons corredores e têm apenas um dedo funcional. Possuem pelos que parecem cabelo, chamado de crina, na cabeça, e também possuem pelos na cauda. As suas patas são longas e finas, com uma cauda longa, e são capazes de transpirar para a regulação da temperatura do corpo. Os cavalos possuem orelhas longas e a parte externa é móvel, contribuindo para uma audição mais eficiente da direção do som. Além disso, têm olhos espaçados, bem abertos, indo para a lateral, o que lhes permite um ângulo de maior visão. Quanto às cores, a visão do cavalo não reconhece a cor vermelha, então tudo o que ele vê são em tons e misturas de azuis, amarelo, verde, preto e branco. Porém, enxergam muito melhor que os humanos quando há pouca luminosidade durante a noite. São identificadas algumas formas de comunicação, como a posição das orelhas, mostrar os dentes, balançar a cauda, além de alguns tipos de vocalização. Os cavalos são herbívoros e geralmente se alimentam de folhas com fibras longas, mas também podem ingerir frutos e cascas. A sua defesa é o coice, com as patas traseiras. O ataque, com as patas dianteiras, é a mordida, mas correr é a sua grande estratégia de fuga. Vivem em grandes grupos familiares em áreas abertas pastando e são mais ativos durante o crepúsculo, ou seja, no amanhecer e no anoitecer. A reprodução. As fêmeas podem entrar no cio várias vezes ao ano até engravidarem. A maior parte das espécies tem um filhote por vez, com uma gestação de 11 a 13 meses a cada 2 anos. Amamentam numa média de 8 meses com espécies que atingem os 13 meses, mas cuidam dos filhotes até aos seus 2 anos de idade, quando atingem a maturidade sexual. Esta família tem uma longevidade que vai dos 25 a 35 anos. Geralmente os cavalos formam um harém, constituído por um macho e várias fêmeas. Os machos que não reproduzem ou que não possuem suas fêmeas juntam-se em grupos. Nos cavalos, em geral, há um macho e uma fêmea dominante. A formação das raças brasileiras.
No Brasil, cita-se que no ano de 1535, Duarte Coelho desembarcou em Pernambuco os primeiros cavalos trazidos da Europa. Naturalmente, a estes seguiram-se outras instruções nos tempos do Brasil colónia, todas oriundas da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Os cavalos ibéricos, representados pela raça andaluz, junto com a raça árabe, foram as principais raças formadoras de cavalos brasileiros. O Brasil, por ser um país de dimensões continentais com diferentes ecossistemas, permitiu a seleção natural de animais em diferentes regiões, como o Pampa Gaúcho, o Planalto Catarinense, o Pantanal do Mato Grosso, nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte. A utilização do cavalo no desenvolvimento das referidas regiões promoveu a seleção de tipos de acordo com as funções exercidas pelos cavalos. No mundo existem cerca de 300 raças de cavalos, no Brasil cerca de uma dezena. Assim surgiram as associações de criadores de cavalos, das raças crioulo, campeiro, pantaneiro, campolina, manga larga marchadora, manga larga paulista, nordestino, marajoara e mais recente do brasileiro de hipismo e do cavalo pônei. A importância económica do cavalo para os seres humanos. Cavalos são animais que fizeram e fazem parte da história dos seres humanos, apresentando grande importância económica. No passado foram utilizados em guerras como forma de transportar suprimentos e armas. Além disso, eram utilizados como forma de locomoção em combate. Fora das guerras, os cavalos foram e ainda são, em algumas localidades, utilizados para puxar arado, transportar mercadoria e pessoas. No que diz respeito à agricultura, atualmente suas fezes são utilizadas como fertilizantes. Com os avanços tecnológicos, como o surgimento de carros, os cavalos deixaram de ser tão utilizados. Entretanto, ainda fazem parte da nossa história, sendo, por exemplo, utilizados no trabalho policial em várias regiões. Vale salientar que o papel dos cavalos para a humanidade está longe de ser apenas de transporte e de carregamento de cargas. Nos dias atuais, os cavalos são usados, por exemplo, em terapias voltadas para o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. Trata-se da ecoterapia. A ecoterapia é realizada por pessoas com deficiências ou necessidades especiais e garante benefícios físicos, psíquicos e sociais para aqueles que a realizam. Não podemos deixar de citar também o hipismo, um esporte praticado com o cavalo que envolve diferentes modalidades. Atualmente o hipismo constitui uma das modalidades olímpicas. Os cavalos também são utilizados na produção de soros, como o soro antiofídico. O veneno da serpente é inoculado no cavalo e após algum tempo retira-se parte do sangue do cavalo e o plasma sanguíneo é processado. Nesse plasma encontram-se anticorpos que ajudarão no tratamento de pessoas picadas por serpentes. A conscientização de todos sobre a necessidade de se respeitar os limites do animal é importante, bem como fornecer condições adequadas para o seu desenvolvimento. Os cavalos requerem cuidados rotineiros de um ferrador com os carros, além de vacinas de proteção contra várias doenças e exames dentários de um veterinário ou dentista especializado em cavalos. Se os cavalos são mantidos dentro de um celeiro, eles exigem exercício diário, regular, para a sua saúde física e bem-estar mental. Os cuidados regulares são também úteis para ajudar o cavalo a manter uma boa saúde do pelo e da pele subjacente. Com isto aprendemos que a inteligência animal do cavalo é surpreendente e que traz muitos benefícios para a nossa sociedade a todos os níveis. Assim, devemos cuidar de proteger a espécie porque o cavalo é nosso amigo.